condições geográficas do peso da história, uma instituição autônoma que, de modo crítico, produz e transmite a cultura através da pesquisa e do ensino. Para se abrir às necessidades do mundo contemporâneo, ela deve, no seu esforço de pesquisa e de ensino, independente de qualquer poder político e econômico, permanecer autônoma. O segundo ponto, sendo a liberdade de pesquisa e de ensino e de formação um princípio fundamental da vida das universidades, os poderes públicos e as mesmas universidades, cada qual no seu domínio de competência, devem garantir e promover o respeito dessa exigência fundamental, a recusa da intolerância no diálogo permanente. A universidade é um local de encontro privilegiado entre os professores capazes de transmitirem o saber e os meios de o desenvolver, através da pesquisa, da inovação. E os estudantes têm o direito, a vontade e a capacidade de, com isso, se enriquecer. Deste modo, é importante pensar o quê? Que a liberdade, o princípio da liberdade acadêmica, definida como liberdade dos membros da comunidade universitária, pesquisadores, professores e estudantes, é fundamental para o desenvolvimento das atividades no âmbito da universidade, de acordo com as regras éticas e normas internacionais daquele conjunto de saberes. Portanto, não é uma liberdade do liberalismo, mas é uma liberdade de constituir os seus problemas, de definir os seus objetos, de experimentar, de criticar, de acordo com o conjunto de normas e éticas de uma área de conhecimento. Então, acho que esse é um ponto importante que depois acho que a gente pode conversar quando formos falar da gestão. O segundo ponto é que o princípio da autonomia institucional é absolutamente necessário para que a universidade não sofra nem interseções do poder político-ideológico, nem constrangimentos e nem tenha que responder à autoridade de plantão ou aos interesses econômicos imediatos. Então, há aos sujeitos a liberdade e à instituição a autonomia. E é evidente que essas coisas se cruzam, porque a hora que você vai pensar que a universidade deve ter autonomia para engendrar todos os seus fundamentos livremente, o estudante e o professor também têm que ter autonomia para expor a autoridade do conhecimento que ele pôde assimilar nesse construto civilizatório que a universidade representa. Então, é preciso pensar que uma universidade só pode funcionar adequadamente se ela estiver efetivamente estruturada numa sociedade democrática. Porque não é possível, numa sociedade autoritária, numa ditadura, numa estrutura teológica de poder, que essas dimensões circulem livremente, porque a própria estrutura societal está fechada. Então, o nosso dilema é um dilema de uma universidade que foi obliterada muito no seu nascedor. Em primeiro lugar, a formação do conjunto universitário em 1934, que vai ser a organização das escolas isoladas para a fundação da Universidade de São Paulo, sofre uma enorme inflexão com a ditadura de Vargas do Estado Novo. E essa inflexão, ela é interessante porque, ao mesmo tempo que havia um comportamento de Estado discricionário, a chegada das missões estrangeiras com os jovens pesquisadores e o vocacionar desses jovens pesquisadores para conhecer a nossa sociedade oculta, as tradições, o ambiente, os aspectos da literatura não revelados, a questão do teatro, o Garetti vai ter uma coisa importante com o teatro, etc. Essas dimensões, elas foram gestando conhecimentos porque não havia uma preocupação do Estado em verificar o que a missão estrangeira estava fazendo. Nós somos um país colonizado e a intelectualidade é colonizada, então os estrangeiros vieram muito bem
tudo podia se formar adequadamente, né? Desde que, né, as pessoas envolvidas nessas articulações se comportassem silenciosamente. E, evidentemente, que está no começo da formação da universidade, os jovens pesquisadores estão encantados com a possibilidade de sair a campo e a pesquisa e mergulhar, e não havia mesmo nenhum ainda esclarecimento, né, de que a discussão pública poderia fortalecer uma parte ou outra. Então, esse tempo foi um tempo onde não se pôde arejar o pensamento universitário com a incorporação das discussões para a sociedade civil e para o conjunto da nação. Então, a Universidade de São Paulo nasce como projeto da oligarquia, aparentemente fica como projeto da oligarquia, a concepção e a revelação dela é uma revelação de que ela está articulada a um poder que vigia a oligarquia. Lembre-se lá que o Getúlio não tinha nenhuma simpatia pela oligarquia paulista, ao contrário, o próprio processo de 30 e depois o golpe de Estado vai ter sempre uma tensão ali em relação ao projeto varguista e os liberais de São Paulo, né? E com isso, então, a universidade nasce, mas ela vai ser ocupada por setores médios da sociedade, não pelas elites propriamente ditas, né? E aí você vai incorporar no construto universitário um setor social. Não é para isso que foi feita a universidade, né? Foi feito para que os filhos das elites pudessem aqui se formar, etc. Mas esse grupo adentra da universidade e dá uma arejada. Mas isso só vai aparecer publicamente depois de 45, né? Por conta da guerra, por conta do Estado Novo, e 45, 50, um momento de euforia nacional, aí a universidade começa a explodir com a presença dos movimentos universitários, né? E a juventude universitária indo pela primeira vez à rua a dizer não a todos os processos discricionários, já que, liberado dos construtos do Estado Novo, os jovens passaram a perceber que tinham que ir ao público dizer que as liberdades eram fundamentais. Do outro lado, não é? Nós temos também que pensar que a nossa universidade teve enorme dificuldade de articular de uma maneira mais estrutural as antigas escolas, né? A Politécnica ficou durante muito tempo separada, a Faculdade de Medicina ainda está no Planalto, não é, da Paulista, e a Faculdade de Direito, as três grandes escolas, no centro de São Paulo. Essas três instituições, elas têm sido complexas no processo de organização da própria universidade. Em primeiro lugar, porque elas têm uma dimensão de autonomia e de soberania em relação ao construto universitário, né? E, várias vezes, acuadas frente à disputa pelo poder, as grandes escolas ameaçaram cair fora, né? Então, conflitos, um conflito grande que vocês devem ter acompanhado foi quando, na gestão do José Goldenberg, foi publicada a lista dos improdutivos, naquele processo que ia começar uma avaliação, né, universitária, e eu acho que o reitor ou sua assessoria passou a lista dos improdutivos para os jornais, para a Folha de São Paulo. Foi um momento absolutamente constrangedor. Pela primeira vez, nós falávamos a marca de branco desse né? E os professores do direito desceram para o brejo do Butantan, que é assim que a gente brinca lá no nosso verdade, né? Todos com seus materiais, com seus currículos, numa humilhação absolutamente radical, né? Todos num constrangimento enorme. Houve uma assembleia massiva de todo esse conjunto que foi execrado publicamente na sua dignidade, etc. A lista tinha enormes erros e, para o sossego do Goldenberg, o nome dele estava na lista. A gente não sabe se foi posto por acaso ou não. E ele, então, se safou, de certa maneira, politicamente, como não tendo sido responsável por essa divulgação. E essa lista, ela põe em questão a avaliação universitária. É o primeiro processo de movimento para uma avaliação universitária, e essa lista põe em questão
a problemática da universidade.